convidar você a abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo de número 2. Nós vamos ler a partir do versículo 13. Marcos, capítulo de número 2, versículo de número 13. Vamos ler até o versículo 17. Marcos, capítulo 2, lemos a partir do verso de número 13, que diz assim: Jesus saiu novamente para a beira-mar, e toda a multidão ia até ele, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se, Levi o seguiu. Quando Jesus estava à mesa na casa de Levi, estavam também ali muitos publicanos e pecadores sentados, junto dele e de seus discípulos, pois eram em grande número e o seguiam. Os escribas do partido dos fariseus, vendo que ele comia com publicanos e pecadores, perguntavam aos discípulos: por que ele come com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Senhor, obrigado por esta manhã. Obrigado pelo teu povo que aqui se reúne, a tua igreja. Pedimos que, mais uma vez, Senhor, por graça, misericórdia, venha falar conosco, por meio também da tua palavra proclamada nesta manhã. Que haja espaço, que haja lugar, que haja terra boa, a fim de que a tua semente encontre lugar e possa dar o fruto de salvação, de vida eterna, de testemunho, para o qual ela foi enviada nesta manhã pelo Senhor. Pedimos que seja assim, para a tua glória, para o nosso bem, em nome de Jesus. Amém. Você tem algum amigo não crente? Você tem amigos não crentes? Possivelmente esta resposta dependerá de quanto tempo você tem de vida cristã. Porque a tendência é, quanto mais tempo temos de vida cristã, menor a nossa convivência, os nossos contatos, os nossos relacionamentos com aqueles que acostumamos a chamar de não crentes. Quanto mais o tempo passa, mais nós vamos nos protegendo nas nossas comunidades de pessoas de mesma mente e mesma fé. E é claro que isso tem a sua importância. Nós precisamos de desfrutar da comunhão dos irmãos, beber daquilo que o Espírito Santo faz quando estamos juntos, das bênçãos que Ele derrama. Mas o interessante, irmãos, é que esse Cristo a quem proclamamos, a quem adoramos, a quem seguimos, Ele não se isolou totalmente do contato daqueles que na sua época eram denominados como os pecadores. Pelo contrário, embora havia uma crença que o Messias não viria enquanto houvessem pessoas que viviam daquela maneira, os pecadores,
o Messias não apenas veio, mas foi ao encontro dessas pessoas. E não apenas não se enojou, não se protegeu delas, mas se identificou com elas e as chamou para segui-lo. Como nós vemos nesse texto, em que ele chama um homem chamado Levi, filho de Alfeu, que os outros evangelistas vão chamar de Mateus. Esse Levi era um publicano, um cobrador de impostos. E quando um judeu se tornava cobrador de impostos em favor de Roma, ele se tornava odiado, não apenas porque era considerado um traidor da nação, mas porque os publicanos também tinham o costume de superfaturar a cobrança do imposto. Roma cobrava X e eles colocavam Y para ficar com a diferença. Então eles eram odiados pelos outros judeus, eles eram expulsos da sinagoga, isolados de todo o contato com a sociedade judaica e eram considerados impuros. Qualquer pessoa que tivesse contato com eles também seriam denominadas, consideradas impuras. Mas foi justamente a esse Levi que Jesus não apenas lhe disse, segue-me, mas se dispôs a ir à sua casa, a comer com ele e com outros publicanos e pecadores que estavam lá também, o que levanta uma crítica feroz dos seus opositores. Afinal de contas, no contexto daquela época, sentar-se à mesa, comer com alguém, significava comunhão, significava aceitação, significava confiança, significava amizade. Por isso, a crítica do verso 16, dos escribas, do partido, dos fariseus, os considerados separados, os considerados puros. Por que ele come com publicanos e pecadores? E desta pergunta se desdobram outras. Para nós. Quem são as pessoas hoje que são odiosas para nós? Descendo um pouquinho o nível de intolerância, quem seriam as pessoas que nós dizemos assim, olha, não é que eu odeio, não, eu não odeio essas pessoas, mas eu nunca me sentaria à mesa com elas, para não ser confundido com elas, para ficar muito claro que eu não tenho nada a ver com elas, eu sou separado, eu sou diferente, eu não concordo. Quem seriam essas pessoas? Diminuindo então um pouquinho mais o nível de intolerância. Quem são as pessoas que a gente até possa um dia estar com elas, mas sempre olhando assim de cima para baixo? Afinal, elas são do mundo. Quem seriam essas pessoas? E quais as atitudes nós, eu e você, igreja que segue Cristo, devemos ter para com elas? Eu creio que uma
primeira atitude é estarmos entre elas, pedindo a graça de Deus, de sermos a presença de Jesus para elas. Você diz assim, mas pastor, o Salmo 1, versículo 1, não vai dizer: bem-aventurado aquele que não se assenta à roda dos escarnecedores? Sim, o Salmo 1, verso 1 vai dizer isto, mas a questão maior não é o estar, mas o porquê de estar. A motivação do estar. Veja que Jesus não estava com os chamados, entre aspas, pecadores, para andar no conselho dos pecadores, para participar dos pecados dos pecadores, mas estava com eles para curar alguns deles. Porque o pecado adoece a alma. E o pecador sabe disso, ele talvez não saiba, porém, que exista solução, que exista perdão, que exista cura. E Jesus estava lá com eles, sentado com eles, para lhes assegurar que Deus os amava. Que havia, sim, solução. Que eles eram queridos por Deus, que Deus os queria perdoar, que Deus os queria curar, e que Deus os queria dar um lugar de comunhão à sua mesa. Então, eu nunca diria para você estar com o pessoal da empresa para participar dos esquemas da empresa, o que destruiria não apenas o seu testemunho, mas a sua vida. Nunca diria para você fazer isto. Eu nunca diria para você estar com o pessoalzinho da faculdade, para se perder nos barzinhos ao redor da faculdade. Mas se a convivência é necessária, que você seja a presença de Jesus ali. Eu já contei, creio eu, o testemunho daquele jovem cristão trabalhando numa empresa, num setor, e de repente a energia acaba. E os funcionários, os colegas, vão deixando o trabalho, afinal de contas, como trabalhar sem energia elétrica? Mas aquele rapaz percebeu que perto das janelas, havia luz suficiente para fazer o trabalho. E assim ele fez e continuou o trabalho. E os seus colegas, então, constrangidos pelo exemplo, foram fazendo o mesmo. Claro que não sem críticas a ele, mas foram constrangidos pelo exemplo. E não é isso que o sal faz? O sal não está presente para evitar que tudo se corrompa, que tudo se degenere, que tudo se perca. Jesus não nos disse: vós sois o sal da terra. Mas como o sal vai salgar? Como o sal vai preservar? Como o sal vai impedir que tudo se corrompa, se ele ficar apenas dentro do saleiro? Tem um propósito de Deus para que você esteja onde você está. Diz que o William Wilberforce desejou deixar a carreira política para ser pastor. E John Newton, o autor de Amazing Grace, a Graça Maravilhosa, o aconselhou que não, porque
Deus deveria ter um propósito específico para ele estar ali. E ele então foi o líder da campanha abolicionista que libertou quase todos os escravos no Império Britânico. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, nós que seguimos Jesus. Esteja lá sim, mas não para se corromper. Esteja lá para ser sal, esteja lá para ser luz, esteja lá para ser presença de Jesus. Bom, uma segunda atitude, irmãos, é a gente aprender a tratar as pessoas com dignidade. Porque não importa quem seja a pessoa, todo ser humano, independentemente em que nível chegou, continua sendo a imagem e semelhança de Deus, carregando essa imagem. E essa imagem e semelhança de Deus lhe traz, lhe assegura dignidade intrínseca. E, portanto, deve ser tratado, principalmente por nós, de acordo com essa dignidade, assim como Jesus nos trata. Assim como Jesus nos tratou. Imagina você um dia vai no dentista, está com dor de dente. Aí você abre a boca, o dentista fala assim, pelo amor de Deus, você não escova os dentes, não. Como você ia se sentir? Aí você vai em outro dentista, você abre a boca, ele fala, temos um problema aqui. Mas vamos tratar, para que isso não te cause mais dor. Qual dos dois você voltaria? Interessante quantos pecadores eram atraídos por Jesus. Não tinham medo de Jesus. Tinham prazer de estar com Jesus. Queriam ouvir a palavra de Jesus. Olha o que diz o versículo de número 13, 15. Quando Jesus estava à mesa na casa de Levi, estavam também ali muitos publicanos e pecadores sentados junto dele e de seus discípulos. Olha o que diz o final do versículo. Pois eram em grande número. Eram em grande número e o seguiam. E por que o seguiam? Porque não viam nele um juiz pronto para os condenar. Porque eles mesmos já se condenavam. Mas viam nele um médico amável, pronto a os tratar, que lhes podia curar, e Jesus curou muito deles. Jesus curou, por exemplo, uma Maria Madalena da opressão espiritual de 7 demônios. E fez dela a sua mais dedicada discípula. Jesus curou um Zaqueu, outro publicano, da sua cobiça insaciável, e fez dele um homem disposto a ressarcir 4 vezes mais qualquer um que ele tivesse prejudicado, e não só isso, repartir metade dos seus bens. De tal forma que Jesus diz assim, hoje chegou salvação a essa casa. Porque esse também é filho de Abraão. Jesus curou esse Levi, cujos
valores o levavam a colocar o ganho material acima de qualquer relação humana. E fez dele um apóstolo, que escreveu o primeiro evangelho que leva o seu nome, o evangelho de Mateus. Então eu te pergunto, do que Jesus te curou? Do que Ele está te curando? E não venha me dizer que você é crente desde sempre. Ninguém nasce crente. Todo mundo precisa ter aquele dia de se chegar a Jesus, mostrar as suas chagas, mostrar as suas feridas, e receber dele o perdão e a cura, o remédio no seu sangue. Então, se você ainda não foi até ele, vá ao médico o mais rápido possível. Mostre a ele onde está a dor, mostre a ele onde está o furúnculo, mostre a ele onde está o endema, o que seja que for. E aceite o diagnóstico, aceite o tratamento, aceite o remédio, aceite o perdão, aceite a cura no seu sangue, para que você possa juntar-se àqueles que dizem assim: Ele levou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Sarados. Todos nós, sem exceção, precisamos do sangue curador de Jesus. Precisamos ser sarados. Que o sangue de Jesus se derrame sobre cada um de nós e traga cura. Até daquilo que achamos que não precisamos. Em nome de Cristo Jesus. Que Ele nos cure. E finalmente, irmãos, saibamos que muitos desses que olhamos de cima para baixo e chamamos do mundo, pecadores, esta plebe que nada sabe da lei, muitos deles vamos encontrar um dia no céu. E não porque Deus vai mudar o caminho da salvação, que é Cristo. Deus não vai mudar o caminho da salvação, que é Cristo, mas porque muitos vão entrar por esse caminho e nós nem vamos ficar sabendo. Interessante como Jesus termina. Jesus termina dizendo assim, verso 17, Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. E não pense você que Jesus está dizendo assim para os escribas do partido dos fariseus: sabe por que eu estou com esse povo aqui, eu não estou com vocês? É porque vocês já são justos. Vocês já conhecem a palavra. Já está tudo certo com vocês. Eu estou aqui com esse pessoal, coitado, porque eles não sabem de nada. Não é isso que Jesus está dizendo. Quando Jesus disse: eu não vim chamar justos, vim chamar pecadores, Ele não quis dizer: eu vim chamar alguns, não outros. O que Ele quis dizer foi: eu vim chamar todos. Todos. Por quê? Porque não há um justo sequer. Não é o que diz Romanos, capítulo de número 3? Não há um justo sequer. Todos se desviaram e se fizeram inúteis.
Não há quem faça o bem, não há um sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se houvesse justos, Jesus não precisaria ter vindo. Porque se é possível ser salvo pela própria justiça, então que cada um se salve, fazendo o que acha ser justo. Mas por que ele veio? Porque sem ele ninguém pode ser salvo, nem eu nem você. E se o médico Jesus desceu do céu para vir para o nosso leprosário, para salvar todos, chamar todos, porque nem todos são curados? Porque o primeiro passo para ser curado é reconhecer a doença. Mas como eu não estou doente, para que médico? Então muitos não vão ser curados, não porque Jesus não queira ou não possa, mas porque não se reconhecem doentes. Eu não preciso do médico. E não vão reconhecer, sabe quando? Nunca. Alguns não vão reconhecer nunca. Nunca. Me lembro uma vez, uma irmã me pediu muito que eu fosse visitar o seu marido, já desenganado, poucos dias ainda de vida. Eu fui. Falei-lhe de Cristo, do perdão, do amor, do Evangelho. Ele disse, não quero. Não quero. Tem gente que não vai reconhecer nunca que eu preciso do sangue de Cristo para cobrir os meus pecados e me fazer aceitável diante de Deus. Mas tem outros, irmãos, que hoje estão dizendo não, mas amanhã vão dizer sim. Amanhã eles vão cair em si. E eles vão procurar o médico. E o médico não os vai lançar fora. O médico vai os acolher. E o médico os vai curar. Quer a gente saiba ou não. Eu me lembro, já contei também aqui. Tinha um colega no trabalho, um dia falei do Evangelho. Expliquei tudo, dei todos os argumentos. E no final ele disse que não queria, que não. Aí passou um tempo, ele chega no serviço querendo me contar uma coisa, que ele havia se convertido num culto de quarta-feira, numa igreja batista pequena. Jesus se revelou ali para ele. E eu pude testemunhar depois as mudanças, e até onde eu sei, por causa de contatos que tenho com pastores, ele continua. Agora, se eu tivesse, ou eu ou ele, saído da firma, da empresa naquele inteirinho, eu nunca ia ficar sabendo. Eu só ia saber no céu. Por isso que alguém já disse, é verdade, no céu vamos ter muitas surpresas. E louvado seja Deus por isso. Louvado seja o Senhor Jesus pela sua graça maravilhosa, que alcança todo e qualquer pecador. Alcançou inclusive a mim e a você. Eu lembro de um irmão que quando ele ia orar no culto, ele orava dizendo assim, Senhor, nós estamos aqui não porque somos melhores, mas porque somos os mais necessitados. E é verdade, esse é o Espírito.
Esse é o Espírito com o qual nós nos aproximamos de Jesus, com o qual nós somos recebidos por Ele. Esse é o Espírito com que nós nos tratamos aqui, e com o qual tratamos os que não estão aqui. Pelo menos, ainda não. Que assim seja, que o Senhor nos dê essa graça de Jesus, para a salvação de muitos, para a glória de Deus e para a paz do nosso coração. Amém, Jesus.